na nossa segunda aula de gerenciamento de projetos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Nesta aula a gente vai falar sobre todo o processo inicial da construção da proposta do projeto, qual é o papel do gerente nesse momento, quais são os documentos que são gerados nessa fase inicial e a sua relevância, principalmente na escolha da viabilidade ou não desse projeto. Então, esse é um dos objetivos, inclusive, da parte de iniciação. Então, aprovar ou não o projeto com o estudo da sua viabilidade para a organização. Será que realmente vai trazer resultados que vai agregar valor para essa organização, né? Aquilo que se pretende se desenvolver com esse projeto, né? E esta fase é concluída com o projeto aprovado, né? Pelo gerente de projeto, atribuindo aquilo que ele acha que é essencial dentro dessa documentação. Então, a partir do momento que se constrói esse documento inicial, que nós chamamos de termo de abertura, e o gerente de projeto aprova toda a sua estrutura, lógico que dentro daquilo que foi levantado como escopo, aquilo que foi levantado como itens iniciais desse projeto, se dá a sequência ou não desse procedimento, ok? Como é que funciona a iniciação? Através de algumas ideias e algumas requisições, né? E considerando o plano estratégico da organização, algumas demandas internas e externas, é feita também uma análise de todo o contexto da organização para fazer o estudo daquilo que se pretende produzir, é feita uma priorização e seleção desses projetos. Consequentemente, temos aí um resultado daquilo que vai seguir, ou seja, quais são os projetos que realmente vão agregar valor para a organização, quais são os projetos que realmente são viáveis dentro dessa demanda e dentro da estratégia que a organização tem como prioridade. E quais são os fatores críticos? O que pode comprometer esse momento inicial do projeto? A definição com clareza dos objetivos desse projeto. Se não estiver bem definido esses objetivos, certamente esse projeto estará comprometido. Alinhamento com o plano estratégico da empresa, identificação dos patrocinadores, aqueles que de alguma forma vão investir nesse projeto, aceitação do patrocinador com o custo que foi apresentado desse projeto, reconhecer no ambiente externo as oportunidades, ameaças, aquilo que pode comprometer o projeto no seu ciclo de vida, identificação da data de início e das dependências desse projeto, tudo aquilo que está relacionado em cada entrega. Identificar principalmente as partes interessadas no projeto e definir todas as estratégias de suporte para reduzir cada um desses obstáculos, a fim de que a comunicação esteja de acordo com aquilo que se espera dentro do ciclo de vida desse projeto. Principalmente, identificação do gerente do projeto, há necessidade de responsabilizar alguém para estar organizando todo esse gerenciamento nesse ciclo de vida, pois o gerente que vai fazer com que esse projeto permaneça dentro dos requisitos, permaneça dentro da proposta inicial daquele projeto. E numa mudança, eventual de mudança de requisitos, seja por motivos internos ou externos, esse gerente de projeto estará atento para fazer essas mudanças. Consequentemente, o cronograma pode mudar, o custo pode aumentar também. Então, o papel do gerente de projeto nessa abertura é essencial. E a aprovação do próprio termo de abertura, que nós vamos ver que documento é esse, pelo patrocinador dos principais envolvidos. Então, elementos como custo, prazo, escopo, é fundamental a aprovação desses elementos pelos patrocinadores, mas com a participação efetiva do gerente de projeto junto a essa aprovação, dando explicações, se algum ponto do termo de abertura ficou realmente vago ali no momento do esclarecimento. Então, são fatores que podem comprometer esse resultado. E o resultado de todo esse levantamento inicial, feito principalmente pelo gerente de projetos, tem como resultado
o termo de abertura do projeto, que é o documento essencial para se dar sequência no ciclo de vida aí do projeto, né? Então, o termo de abertura é o documento que formaliza esse início do projeto. É ele que autoriza o projeto a sequenciar e dá autoridade necessária ao gerente de projeto, a estar acompanhando, a estar planejando todos os recursos necessários para se atingir o objetivo que se espera dentro desse termo de abertura e dentro daquilo que vai ser levantado no escopo, dentro que vai ser levantado nos requisitos essenciais do projeto. Aqui algumas características, né, que praticamente reforçam aquilo conceitualmente. Então, termo de abertura formaliza o início, dá autoridade ao gerente e contém os principais responsáveis por esse projeto. Os requisitos iniciais, eles não estão tão detalhados como nos documentos que nós vamos observar que vem no planejamento. Quais são as principais entregas, as premissas e restrições que estarão contidas nesse projeto? A ideia é não, dentro do termo de abertura, é não também se detalhar muito, não se aprofundar muito, apenas uma abertura inicial e uma forma de comprometer as pessoas que estão envolvidas, seja como patrocinador, seja como gerente ou qualquer profissional envolvido no grupo, na equipe de projeto, a saber exatamente qual é o foco, aonde que nós queremos chegar. Ainda mais sobre o termo de abertura de projeto, né? Também conhecida como Project Charter, é o documento que autoriza de alguma maneira, formalmente, o início desse projeto, designando o gerente, que é o papel principal, que tem como o principal atuante, né, nesse gerenciamento, o gerente de projeto, e concede a esse a prioridade de utilizar todos os recursos que foram autorizados para a construção desse produto dentro da gestão de projeto, né, de uma forma organizada e executada através das atividades que estão contidas dentro desse documento. Então, ou seja, o termo de abertura é fundamental, porque nele, além da aprovação dos patrocinadores, também atribui papéis essenciais na sobrevida desse projeto. Consequentemente, é possível saber como que vai funcionar essa relação entre a equipe de projeto, o gerente de projeto e também todas as pessoas envolvidas ou as partes interessadas, também conhecido como stakeholder. Tudo isso pode estar contido inicialmente no termo de abertura desse projeto. Quais são os elementos do termo de abertura de projeto? É lógico que varia conforme o tipo de projeto, varia conforme o tipo de produto que está sendo produzido, né? Mas existem alguns elementos que são essenciais para a produção de um termo de abertura, que esses elementos que nós podemos observar aqui. A ideia central e preliminar do que é o projeto que está sendo desenvolvido, quais são os requisitos que vão satisfazer essas necessidades. É lógico que, nesse primeiro momento, nós não temos, talvez, dados suficientes, informações suficientes para detalhar todos esses requisitos, né? Ou essas necessidades aqui. Entretanto, o projeto não é estático, ele pode mudar no decorrer do tempo. Mas nós temos que colocar pelo menos os requisitos iniciais que atendem essas necessidades antes da aprovação, porque senão fica complicado você dizer que você vai construir, mas não sabe exatamente o que você vai construir. Quais são os objetivos desse projeto, o propósito e a justificativa, né? Aquilo que ele se propõe a fazer, por que ele deve ser feito, quais são as partes interessadas e os papéis e suas responsabilidades, como nós falamos, isso vai facilitar a comunicação e a integração desses elementos, e as expectativas dos stakeholders, ou a expectativa dessas partes interessadas, né? Mas, por que stakeholders? Nós conhecemos também como partes interessadas, entretanto, nós temos algumas partes interessadas que não participam diretamente desse projeto. Por exemplo, fornecedores. Fornecedor pode ser considerado stakeholder. Muitas vezes, a princípio, não pode ser tratado como uma parte interessada, porque muitas vezes ele nem sabe que vai participar da construção daquele projeto,
tá? Há uma suposição ou até uma identificação desses fornecedores. Então, quando a gente trata aí como stakeholders, é importante ressaltar que pode haver uma expectativa dependendo do tipo de stakeholders aí que está envolvido. A identificação do gestor no projeto e nível de autoridade do gerente. Então, o gestor, aquele que está envolvido no projeto diretamente, e qual é o nível de autoridade baseado que nós temos, muitas vezes, outros projetos em andamento e muitas vezes pessoas envolvidas e que não estão lidando diretamente com o gestor do projeto. Então é importante identificar qual é o nível de autoridade dele diante dessas partes interessadas. Então nós temos aqui alguns elementos que são essenciais no termo de abertura. Ainda seguindo com os elementos do termo de abertura do projeto, nós temos aí o cronograma dos marcos, né, do projeto, ou seja, os deadlines, quais são, como que vai ser feita cada uma dessas entregas, as restrições organizacionais, fatores que de alguma maneira limitam as equipes, o que é possível fazer, o que não se pode fazer, quais são as restrições que nós temos em relação à entrega, em relação a fornecimento, em relação a reuniões, seja essas restrições podem ser, por exemplo, restrições trabalhistas, restrições relacionadas a recursos, que em determinado período não se obtém determinada matéria-prima, ou não há tecnologia suficiente para se executar determinada operação. Então, ou seja, algumas limitações que devem ser consideradas. Investimento, né? Qual é o orçamento preliminar para se fazer, para que esse projeto possa iniciar, né? Como que vai ser a distribuição desses recursos e assim por diante. E os riscos, que praticamente envolve quase todas as atividades relacionadas ao gerenciamento de projetos. Então, riscos é um dos itens que nós temos que classificar inicialmente. É lógico que podem surgir outros riscos que vão comprometer esse projeto. Aí é feito todo um alinhamento, é feita toda uma revisão em cima dessa documentação, em cima quando se faz o monitoramento. Entretanto, os riscos iniciais do projeto é fundamental para que nós saibamos como fazer a prevenção desses problemas aí que possam comprometer. Aqui um exemplo do termo de abertura, né, onde nós temos a informação do projeto e outros elementos, como a justificativa, o objetivo, né, a designação do gerente de projetos, o orçamento inicial e a assinatura, né, do patrocinador. Esses documentos estarão disponíveis lá no material adicional, né, no texto adicional, que vai estar disponível da nossa disciplina, mas é um exemplo bem básico daqueles elementos que nós tratamos aqui como termo de abertura. A identificação das partes interessadas, que também faz parte da iniciação. Então é importante nós entendermos que existem pessoas interessadas nesse projeto, né? Pessoas que de alguma maneira estarão envolvidas patrocinando ou tendo algum tipo de impacto no trabalho dessas pessoas. Então é importante a gente identificar todas as pessoas que sofrerão algum tipo de mudança ou terão algum tipo de envolvimento, seja em cima do projeto ou em cima dos seus resultados, dentro do processo de iniciação. Então, identificação das partes interessadas e seus interesses, envolvimento e impacto no projeto. Ou seja, temos que levar em conta todos esses elementos. Muitas vezes, embora não participa, há um interesse, ou há o próprio envolvimento, ou o impacto do projeto, de alguma forma, vai mudar a forma dele trabalhar ou vai causar algum tipo de mudança dentro das suas operações. Então, a identificação das partes interessadas é praticamente a segunda atividade ou o segundo processo dentro, né? Embora o termo de abertura basicamente necessite das partes interessadas, elas caminham consequentemente juntas aí, né? Então, não há necessidade de fazer um depois fazer outro. Muito pelo contrário,
é importante fazer a identificação dessas partes interessadas até para se concluir o termo de abertura. Um item que nós devemos considerar são as influências organizacionais nesse gerenciamento. Então, nós sabemos que as empresas trazem consigo a sua cultura, o seu estilo de trabalho, né, e até a própria estrutura da organização, né? De alguma maneira, todos esses elementos influenciam na gestão do projeto, porque muitas vezes há uma resistência da organização ou um comportamento que realmente foge dentro das expectativas de quem está gerenciando o projeto. Então, é um fator a ser considerado no momento do termo de abertura, no decorrer do gerenciamento. Então, no processo de iniciação, há necessidade, né, muito forte de você entender como é a cultura da organização para evitar algum problema de comunicação, algum desvio na informação, o que pode comprometer o resultado final. E as operações e estratégias organizacionais têm que estar alinhadas com essa proposta inicial do projeto. Então, no termo de abertura, temos que considerar qual é a estratégia organizacional. Muitas vezes a empresa está num processo de mudança de paradigma ou ela está saindo de uma forma de trabalho presencial e fazendo a sua venda online e assim por diante. Está mudando seus processos, está investindo em tecnologia, então ela está num momento de mudança e está numa estratégia já em andamento e muitas vezes ela se compromete com um projeto específico e acaba conflitando isso daí. Então, considerar a estratégia organizacional, o que ela tem a médio e longo prazo, mas principalmente curto prazo, é fundamental para que não onere todo o andamento do projeto. Aqui uma charge legal aqui sobre o gerenciamento de projeto, onde o gestor aqui fala quem vai ficar encarregado do projeto, porém a equipe não vai ficar reportada a esse gerente. O gestor quer que fique reportando a ele. Entretanto, ao final, ele pergunta aqui se o projeto falhar, né, o gerente pergunta se o projeto falhar, com quem será responsável, né? Aí o gestor fala, você é o encarregado, né? Então ele vai ser responsável por esse fracasso. Só que, ao mesmo tempo que ele designa ele como gerente, a equipe que deveria se reportar a ele não vai reportar a ele. Então, ou seja, certamente uma falha no projeto aí já se caracteriza, né? Inicialmente fica claro que há um risco muito grande desse projeto fracassar em função da equipe não responder diretamente ao gerente de projeto, né? Então fica uma charge aí que evidencia bem o que muitas vezes nós encontramos aí dentro das organizações. Bom, alunos, então nós finalizamos aqui a nossa segunda aula de iniciação de projetos, onde nós vimos aí a importância do termo de abertura e as suas considerações, a identificação das partes interessadas nesse termo de abertura e também a preocupação que existe entre os fatores críticos de sucesso do projeto baseado na construção desse termo de abertura. A cultura organizacional também é algo que nós tratamos aqui de importância para não corrermos riscos, né? E o alinhamento estratégico e saber exatamente aonde a organização quer chegar com esses resultados e se há uma outra estratégia, de alguma maneira, né, da organização que possa causar riscos a esse projeto. Então, nós vimos alguns elementos essenciais para esse termo de abertura que vai ser responsável para a sequência agora de sucesso desse gerenciamento ou desse projeto total, né, com os seus resultados. Então, agradeço a vocês aí por assistir essa aula e na aula seguinte, na nossa aula 3, nós vamos tratar do planejamento, ou seja, baseado nesse termo de abertura, nós vamos planejar, construir de que maneira que nós vamos trabalhar baseado
requisitos iniciais do termo de abertura.